Feliz sábado. Eu agradeço a Deus mais uma vez, a oportunidade. Agradecer o convite do irmão Carmo para estar com vocês aqui mais uma manhã de sábado. Agradecer também a irmã pela linda mensagem, onde nós estamos buscando, o tesouro no final, da jornada dessa vida. Que nós possamos, no final dessa jornada, conseguir alcançar, esse tesouro que há tanto tempo nós, desde que existe a Igreja Adventista, nós viemos buscando esse tesouro, Sempre que eu sou convidado a pregar, eu sempre fico pensando em qual mensagem levar. E muitas vezes, eu geralmente fico procurando algo que falta na minha vida. Porque eu penso que a maior pregação é quando você busca aquilo que você está precisando. Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, mas dizer que essa mensagem também tem muito a ver comigo. Essa semana passada, eu estava na casa da minha mãe, aí estava mexendo em algumas coisas, procurando alguns livros, e eu acabei encontrando algumas fotos antigas. Não são tão antigas assim, mas umas fotos antigas aqui da igreja. Eu gostaria muito de ter trazido essas fotos aqui, mas infelizmente a correria eu acabei esquecendo. Mas foi de uma viagem que a gente fez aqui, com o pessoal da igreja, para Guarapari, não sei quantos se lembram. Foi no ano de 1990, E eu lembro que foi uma das viagens mais gostosas que eu fiz, desde que eu estou dentro da igreja adventista. Lá tem foto do Carmo sentado no ônibus, comendo melancia, os irmãos lá dormindo no corredor do ônibus. Foi uma viagem muito gostosa e eu prometo que na próxima vez que eu voltar aqui, eu vou trazer essas imagens, essas fotos antigas da igreja. Na época eu tinha 10 anos. E a gente vê que bom tempo se passou, Toda vez que eu me preparo para uma mensagem, e dependendo do conteúdo dessa mensagem, às vezes, durante a semana, ou durante esse período, até eu chegar a pregar essa mensagem, eu percebo que eu sempre pago algum preço, Alguma coisa sempre acontece. Geralmente, é muito comum numa semana que eu vou pregar, pelo menos ter 3 pneus furados do carro, da moto, fica doente, problemas de todo tipo que vocês possam imaginar. Há 2 semanas atrás eu fiquei meio doente, porque o tempo fica muito seco, e eu sofro um pouco com problema de rinite. Então, caso vocês me vejam tossindo aqui, alguma coisa assim do tipo, já fiz os testes de Covid, não tem Covid, está tudo bem. Então, é só questão de alergia mesmo. Então, acabei ficando meio doente, tive, como é que fala? O cabeçote do carro pifou, já vai um gasto bem grande. E geralmente é assim, toda semana alguma coisa acontece. Eu tenho uma mensagem que eu estou preparando, que fala sobre as artimanhas de Satanás dentro, como Satanás vai fazer para agir dentro da nossa igreja. E eu ainda não consegui terminar essa mensagem, porque toda vez que eu pego, aí o negócio fica mais feio ainda. Então já faz mais de um ano que eu estou preparando, mas ainda não estou preparado ainda para pregar essa mensagem. Mas apesar, de todos os problemas, eu agradeço a Deus por estar aqui e poder compartilhar com vocês essa mensagem nessa manhã. É uma mensagem que eu considero um pouco pesada, mas eu julgo que ela é importante para os dias que nós estamos vivendo. Eu penso que estamos já no limiar, vivendo os últimos momentos da volta de Jesus, e nós vemos que os últimos acontecimentos, como diz Ellen White, eles seriam rápidos. E hoje nós vemos, os acontecimentos, cada dia nos mostrando que Jesus está muito próximo de voltar. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês essa manhã, se encontra em Efésios, no capítulo 5, verso 11. Lá diz assim, é uma ordenança, que Deus dá para nós. Fala assim, olha, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, aqui a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós
não devemos ser cúmplices, nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas. E ele diz mais, antes, porém, devemos fazer o quê? Condenar essas obras infrutíferas. Ou seja, além de não participar, o nosso dever também é condenar estas obras. Então, essa mensagem, eu trouxe vários textos do Espírito de Profecia, textos da Bíblia. Não gostaria de eu estar comentando sobre esse assunto, mas gostaria que a profetisa do Senhor, que a palavra de Deus pudesse mostrar para nós a mensagem que nós precisamos ouvir e entender nessa manhã. O tema dessa pregação é: o perigo está no interior. Muitas vezes, quando nós imaginamos que o perigo está muito longe, a tendência é que nós acabamos afrouxando um pouco a nossa vida. Nós ficamos mais tranquilos, quando a gente pensa que tudo está bem, né, que tudo está tranquilo, que nada está acontecendo, a tendência que nós temos é nos relaxar. Mas a Bíblia, o Espírito de Profecia, nos traz alertas importantes, principalmente para o povo de Deus que estaria vivendo os últimos dias. E eu não tenho dúvida, e tenho certeza que muitos irmãos aqui acreditam que estamos vivendo os momentos finais que precedem a volta de Cristo a essa terra. E muitas vezes nós não nos apercebemos do perigo que está à nossa frente. E aqui diz que o perigo está no interior. Será que a palavra de Deus, será que a Bíblia tem algo a dizer para nós, adventistas, cristãos que estão vivendo exatamente esse período dos últimos dias? Muito bem, Mateus, no capítulo 7, verso 15, se alguns dos irmãos quiserem sentar mais aqui à frente para poder acompanhar, ou se quiser acompanhar na Bíblia de vocês também, aqui diz assim, Jesus dizendo, fala assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Jesus está fazendo um alerta para o povo de Deus, para que tenham cuidado contra os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha. Ou seja, ovelhas são quem? As ovelhas fazem parte do rebanho, do povo de Deus. Então ele vem até vocês vestido como um cristão, como um adventista do sétimo dia. Mas, por dentro deles, são o quê? São lobos devoradores. Então, nós devemos tomar cuidado, porque o próprio Jesus diz que dentro do arraial, dentro do povo de Deus, viriam o quê? Falsos profetas, falsos líderes, vestidos de que forma? Como um cristão, como um bom adventista do sétimo dia. Mas, Jesus alerta, Jesus diz que dentro deles são o quê? Lobos devoradores, pronto para fazer o quê? Para destruir o povo de Deus, para matar as ovelhas de Deus que estão o quê? Esperando o momento de chegar ao céu. Essa mensagem Jesus disse para nós. E isso continua. Nós vemos lá em Mateus 24, no capítulo 24, Jesus pregando sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre o fim do mundo. Jesus diz assim, porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos o quê? Falsos profetas. Jesus já disse onde eles estariam, não só no mundo, mas também dentro das nossas próprias igrejas. Operando o quê? Grandes sinais, prodígios, para enganar quem? Se possível fora, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Ou seja, qual é a função então desses falsos profetas? Enganar a quem? Além de enganar o mundo lá fora, teria o quê? Um engano específico para quem? Para o povo de Deus, para os adventistas do sétimo dia. E muitas vezes ele pode vir aqui, subir o púlpito, assumir lideranças da nossa igreja, mas por dentro o que eles são? Lobos devoradores. Eu não me coloco aqui como uma pessoa, como um exemplo de cristão, porque eu sei que eu não sou um exemplo. Quem me conhece sabe que eu não sou um exemplo. Mas isso não me impede de vir aqui à frente e dizer as verdades que a Bíblia nos apresenta. Ninguém aqui é perfeito, né? Quando Jesus nos olha, todos nós somos pecadores. Mas quando nós
temos a oportunidade de pregar, nós devemos pregar o quê? A verdade, a palavra de Deus, independente, né, por mais falhos que somos, quando somos usados por Deus para trazer uma mensagem, devemos fazer o quê? Da forma que a Bíblia apresenta. E, então, Jesus nos dá 2 alertas referente o que o povo de Deus deveria esperar nos últimos dias. Porque ele disse isso exatamente o quê? Sobre os eventos que antecederiam o quê? A sua segunda vinda. E o que Ellen White diz? O que Ellen White orienta a igreja adventista? Ela diz assim, olha, no livro Eventos Finais, página 150, e eu sei que a igreja aqui está estudando todo sábado à tarde, né, o livro Eventos Finais. Olha só que interessante. De onde vem o perigo? Onde está o perigo para a igreja adventista? Será que o perigo está lá fora? Será que o perigo para a igreja adventista está com as outras igrejas? Olha o que Ellen White diz. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Ou seja, onde deve estar o temor? Onde está o perigo para a igreja adventista? Exatamente dentro dela. Ellen White está dizendo. Os obstáculos, a força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Ou seja, quem é que está atrapalhando o entrave para que a igreja consiga pregar o evangelho e fazer com que essa mensagem evolua? O problema está aqui dentro. Ela diz, mas quantas vezes se tem os professos, aqueles que dizem ser defensores da verdade, demonstrado que o maior entrave para o progresso do trabalho de Deus nos últimos dias. Ou seja, quem está impedindo essa mensagem, para que a mensagem dos 3 anos seja cumprida? Quem está atrapalhando? A Ellen White diz lá, os próprios o quê? Defensores, né, que se dizem defensores da verdade, mas não são. Então, o perigo está aqui dentro. E muitas vezes nós nos concentramos em olhar lá fora e não olhamos, né, para os nossos problemas que precisamos resolver. Ellen White diz algo ainda mais assustador para nós. Ela fala assim, olha, no livro Serviço Cristão, página 40 e 41, ela fala assim, olha, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Então, se você pegar o livro aqui, né, pedir para a secretária, os livros de todos os membros da igreja, ela diz que se você pegar 20 desses nomes, quantos estão preparados para finalizar a história? Nenhum. Ou seja, isso não é um alerta para que nós estejamos desanimados, mas para que nós usamos isso para quê? Para ficarmos o quê? Alerta, para que nós possamos o quê? Estar preparados e não nos encontrarmos nessa situação que Ellen White disse. Fala assim que achar-se tão verdadeiramente sem Deus, sem esperança no mundo, como um pecador comum. Então, Ellen White coloca como se nós estivéssemos vivendo como um pecador comum, lá fora, que não conhece a palavra de Deus. Ao passo que deveria ser totalmente ao contrário, porque nós somos o povo de Deus, conhecemos a palavra de Deus, sabemos qual é a missão dessa igreja, mas muitas vezes nós somos o quê? Colocados como um pecador comum, como uma pessoa lá fora que não conhece o evangelho de Deus. Por isso o perigo está no interior. Eu gostaria de lembrar com vocês uma história que é muito conhecida, que aconteceu no Monte Peor. O povo de Deus, após sair do Egito, né, peregrinando pela longa jornada, né, e a historinha das crianças mostrou, né, disse que o povo de Israel, o povo de Deus, não era um povo fácil, né? Era um povo que vivia reclamando, um povo problemático, que sempre estava dando problemas, mas que felizmente eles chegaram ali às margens do Rio Jordão. Eles estavam à margem, apenas atravessando o rio, e a Canaã, que eles tanto haviam caminhado, estava logo à frente daquele povo. Depois de tantas histórias que nós já conhecemos, o longo trajeto que o povo de Deus fez, eles então chegaram ao seu destino. Apenas um rio separava o povo de Deus
da terra prometida. E assim hoje, nós adventistas do sétimo dia, depois de uma longa história, desde o seu início de 1844, também nos encontramos o quê? Às margens desse rio. Apenas um rio separa, né, a nossa vida do encontro com Cristo. Jesus está voltando. E foi justamente ali, às margens, quando o povo de Deus estava prestes a entrar na Canaã, assim como os adventistas do sétimo dia hoje estão prestes a entrar na Canaã celestial, qual é a história que nós temos a aprender? O que será que aconteceu com o povo? Exatamente no momentos antes de entrar na terra prometida. E o que irá acontecer com os adventistas, exatamente momentos antes da porta da graça se fechar, e nós então entrarmos, né, pela terra prometida, que Deus tem para nós. Então essa história tem muito a dizer. Então nós temos aqui, né, o tipo e o antítipo. O exemplo, né, a história e o exemplo que nós devemos tirar para os dias de hoje. Então nós vemos ali, né, aqui a imagem do Rio Jordão, a imagem real. Nós vemos ali as pessoas, né, até hoje gostam de visitar esse lugar. E nós podemos imaginar que o povo de Deus já estava aqui, nas margens, enxergando aquela terra bonita, né, cheia de palmeiras, aquele chão verde, aquele gramado, lugar bonito, que tanto tempo, depois de passar pelo deserto, né, privações, chegaram então às margens daquela terra prometida. E como foi que isso aconteceu? Qual foi o final dessa história? O que será que aconteceu? E o que nós devemos aprender com isso? Nós temos aqui algumas imagens do Deus Baal. Esse Deus que foi adorado por todas as civilizações pagãs antes, né, do povo de Deus, né, poder entrar ali na terra prometida. Vários povos, várias nações, eles cultuavam e adoravam esse Deus Baal. E exatamente ali, do outro lado da margem, havia um povo pagão, havia os midianitas, que adoravam o quê? Adoravam a Baal. Adoravam esse Deus aqui que vocês estão vendo. Nós sabemos que Baal, a tradução significa Senhor, né, ou Deus. Nós vemos que ele é um Deus pagão, e ele era responsável pela fertilidade da terra, ou seja, pelas plantações, e também pela fertilidade das mulheres. Então, se uma mulher tivesse algum problema para engravidar, problema para ter filhos, ela deveria fazer o quê? Prestar adoração, prestar culto e homenagem a esse Deus Baal, para que ela pudesse o quê? Ter filhos. E de que forma Baal ele era adorado? De que forma esse Deus ele era adorado? Nós vemos aqui, ele era adorado através de rituais, né, cerimônias, era adorado através de orgias sexuais, derramamento de sangue, sacrifício, e também ele era adorado através de músicas e de danças. Era dessa forma que Baal era adorado. E em Peor, né, na região de Moabe, foi onde o povo de Deus, exatamente ali, momentos antes de entrar na terra prometida, resolveu romper a relação com Deus, caiu em apostasia, e então, exatamente ali, no momento de entrar na terra prometida, o povo de Deus então se apostatou e se voltou para Baal. Então a gente vê uma triste história, né, que aconteceu com o povo de Deus. Será que, exatamente agora, né, nos últimos dias, será que o povo de Deus ainda corre o risco de repetir exatamente a mesma história que aconteceu com o povo de Deus, momentos antes de entrar na terra prometida? Será que existem algumas profecias que falam o que iria acontecer com essa igreja momentos antes de nós entrarmos ao céu? Será que essa história, né, que aconteceu com o povo de Deus lá irá se repetir novamente? O que o Espírito de Profecia diz? O que a Bíblia fala sobre esse acontecimento? Nós sabemos que a apostasia, né, nós temos a ideia de que a apostasia é o ato de você virar as costas para Deus e abandonar Deus. Eu digo que a apostasia ela vai muito além de você virar as costas para Deus. E muitas vezes a apostasia ela é apresentada de uma forma que as pessoas menos imaginam. Porque o ato de você se apostatar, o ato de apostasia,
é o fato de você querer adorar a Deus à sua maneira, e não adorar a Deus da maneira que Deus quer ser adorado. Então, muitas vezes podemos estar dentro da igreja e estarmos em apostasia, porque nós não estamos adorando a Deus da forma que Ele quer ser adorado. E sim, nós queremos adorar, louvar a Deus da forma que nós achamos melhor. Essa é uma nova forma de apostasia e muitas vezes as pessoas não percebem. Olha só, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White, então, ela relata como foi que o povo de Deus ali, às margens de Canaã, eles se apostataram. O que foi que aconteceu ali? E quais exemplos nós devemos tirar hoje para que isso não se repita nos dias que estamos vivendo? Ela diz assim, olha, durante o tempo de seu acampamento ao lado do Jordão, Moisés esteve então fazendo os preparativos para a ocupação então de Canaã. A princípio, pouca comunicação, pouca relação houve entre os israelitas, ou seja, o povo de Deus, e os seus vizinhos, quem? Os gentios. Então, quando Moisés estava ali preparando o momento de entrar na terra prometida, o povo de Deus então se acampou, e Ellen White é bem clara em dizer que, qual era a relação do povo de Deus com os povos gentios lá fora? Nenhuma. Quando a gente olha a história do povo adventista, como que era a relação dos adventistas com os povos lá fora? Será que nós frequentávamos cultos ecumênicos? Será que nós estávamos envolvidos nas mesmas coisas que eles estavam envolvidos? Será que o povo adventista era um povo peculiar, separado, não é? Povo santo não significa separado, não é isso que significa essa palavra? Ou seja, o povo de Deus deveria ser o quê? Separado do mundo, não para rejeitar o mundo, mas para se relacionar com o mundo, fazendo o quê? Levando as verdades, e não se envolvendo nos rituais. E então, mas depois de algum tempo, o que foi que aconteceu? Depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a fazer o quê? Entrar de forma o quê? Furtiva, de forma desapercebida. Essas mulheres começaram a fazer o quê? A entrar no acampamento israelita. Essas mulheres começaram a fazer o quê? A adentrar dentro do acampamento do povo de Deus. Nós sabemos, né, que antes, né, que assim que o povo de Deus chegou ali naquele local, o que foi que aconteceu? Balaque, quando viu, né, aquele povo de Deus chegando naquele local, o que ele pensou? Eles vão entrar, vão matar todo mundo, vão invadir essa terra e a gente vai ser dizimado. Então, o que Balaque resolveu fazer? Resolveu chamar Balaão, né? E quem era Balaão? Balaão era um profeta de Deus. Balaão era um líder do povo de Deus. Ele era do meio do povo de Deus. Então, ele chamou, então, Balaão para que fizesse o quê? Para que ele jogasse uma praga sobre o povo de Deus. Para que o povo de Deus fosse destruído. E ele conseguiu fazer isso? Ele não pôde fazer isso. Porque quando ele olhou para o povo de Israel, havia pecado naquele povo? O Espírito de Profecia diz que não havia pecado, porque Deus havia perdoado aquele povo, por todas as coisas que eles estavam fazendo. Por isso eles haviam chegado na terra prometida, a ponto de entrar. Mas, Balaque, né, como um profeta, e como nós vimos ali, né, um profeta vestido na pele de cordeiro, ele estava interessado em quê? No dinheiro que Balaque estava disposto a dar para ele, se ele amaldiçoasse aquele povo. E como ele tentou por várias vezes, né, o profeta de Deus, amaldiçoar o próprio povo de Deus, e ele tão ganancioso, e será que nós hoje, né, vivemos nos momentos onde, será que alguns dos nossos líderes, alguns dos nossos representantes estão mais preocupados com o dinheiro do que com o povo de Deus? Ele fez de tudo para não perder aquele dinheiro. E ele chegou para Balaque e falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas eu sei de uma forma que você conseguirá atingir o seu meio. Então ele fez o quê? Ele orientou Balaque que levasse o quê? Mulheres, né,
que organizasse uma grande festa, mulheres bonitas, bem vestidas, muito provavelmente ali, né, com decotes, roupas bem apertadas, coisas que o povo de Deus ali não estava acostumado, de uma forma que pudesse atrair a visão dos homens e do povo de Deus. Então essas mulheres foram introduzidas ali. Por ordem de quem? Por ordem de Balaão, o próprio profeta de Deus, orientando como você conseguiria destruir aquele povo. Então exatamente aconteceu isso. As mulheres começaram a entrar, a sua aparência então não provocava alarme, tão silenciosamente eram executados então os planos, que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Moisés estava tão preocupado, fazendo os planejamentos para entrar, e o povo de Deus ali tranquilo, né, sem nada para fazer, a terra prometida já está ali, então ficaram relaxados. E foi exatamente o momento que o povo de Deus se relaxou, falou, está tudo bem, está tudo tranquilo. Foi exatamente nesse momento que o diabo, então, usou o profeta de Deus para introduzir mulheres dentro do acampamento. E qual foi o resultado? Nós sabemos que, em profecia, mulher representa o quê? Igreja. E o que iria acontecer com a igreja de Deus se ela começasse a permitir que mulheres ou outras religiões estivessem frequentando os nossos mesmos cultos? Que nós estivéssemos cantando as músicas dessas mulheres, se nós estivéssemos adorando a Deus da mesma forma que essas religiões lá fora. O que vai acontecer quando nós começarmos a conversar e a dialogar com essas outras religiões, ao ponto de deixar de lado aquilo que nos separa para fazer relações com aquilo que nos une? Será que não seria essa mesma história não se repetiria nesses últimos dias? Por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe, Balaque, designada então uma grande festa em honra aos seus deuses. Então ele arranjou isso de forma secreta, que Balaão induzisse os israelitas a assistirem essa festa. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus. Então eu digo aqui que nós devemos tomar cuidado. Não é porque alguém é pastor, não é porque eu estou aqui pregando, não é porque uma pessoa é líder de uma associação, de uma divisão, que nós devemos aceitar tudo que vem de lá. Nós devemos estar baseados o quê? No assim está escrito. No assim diz o Senhor. Não importa o cargo que essa pessoa exerça. Se ela não viver de acordo, e se não falar de acordo com a profecia, de acordo com a palavra escrita nesse livro, que seja o quê? Anátema. Então não importa o cargo. A palavra deve estar de acordo com a palavra de Deus. Mas esse profeta, ele foi diferente. Por isso, teve pouca dificuldade em realizar o seu propósito. Ele era um profeta. E todo mundo acreditava nele, todo mundo confiava nele. E então o povo caiu num erro, onde a Bíblia é muito clara. Maldito é o homem que confia no homem. E então, grande número de pessoas se uniram a ele, testemunhando as festas, aventuraram-se e a ir a terreno perigoso. Foram enredados na cilada de Satanás. Ou seja, caíram na armadilha. E qual foi essa armadilha? O que foi que Satanás fez? Ele mais te diz: iludidos pela música e dança. Será que nos últimos dias o povo de Deus poderia estar envolvido exatamente, cair nesse mesmo erro, onde músicas mundanas, danças estariam sendo introduzidas dentro de nossas igrejas? Será que essa história está se repetindo? Será que essa história pode se repetir? Seduzidos pelas belezas das vestais gentílicas, das vestes, romperam então a fidelidade para com Jeová. Então, o povo de Deus caiu numa depravação e perdeu, o seu domínio, contaminou a consciência pela depravação. Então, o povo de Deus começou a adorar e se curvar perante aos ídolos de Baal.
ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Exatamente ali, nas margens, momentos antes de entrar na terra prometida, o povo de Deus, então, caiu na maior apostasia que a gente pode imaginar. E será que hoje, exatamente momentos antes de entrar na terra prometida, será que corremos o risco de repetir essa mesma história? Não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse por toda a congregação, como uma infecção mortal, como uma epidemia que nós vivemos aqui de coronavírus, pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. Trazendo nos dias de hoje, né? Se nós permitirmos relacionamento com essas outras igrejas e fazer cultos ecumênicos, começar a envolver e deixar de lado aquilo que nos separa, para unir com aquilo que nos une, corremos o risco de cair na mesma apostasia. Agora, da onde veio a apostasia? Quem foram os primeiros a levar o povo de Deus à apostasia? Será que foram aqueles irmãozinhos, aqueles coitadinhos que ficam lá, que ninguém liga para eles, que muitas vezes, quando ele vem à igreja, ninguém convida para comer em casa, ninguém leva para você para fazer um passeio. Diferente quando chega um departamental, um pastor de uma divisão, quando ele chega, às vezes tem almoço especial, e vai comer na casa de um e come na casa de outro. Olha só o que aconteceu. Os príncipes e principais homens que estavam entre o quê? Os primeiros a transgredir. Os principais, os homens de mais influência, aqueles mais importantes que lideravam o povo, foram os primeiros a transgredir. E foram os primeiros a atrair toda aquela apostasia dentro da igreja de Deus. E será que hoje não corremos o risco dessas pessoas, os mais importantes, os líderes, de trazer o povo de Deus exatamente no momento antes de entrar na terra prometida, colocar o povo de Deus nessa apostasia? Será que essa história não se repete? Mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observados no acampamento de Israel. Será que temos nós visto hoje rituais, costumes, músicas, vestimentas pagãs de outras igrejas infiltradas dentro do nosso arraial? Será que essas coisas hoje estão penetrando dentro de nossas igrejas? E será que os líderes, os principais, não estão sendo os primeiros a atrair a essa apostasia para dentro de nossas igrejas? O que temos visto? O que a internet tem nos mostrado? O que nós temos visto acontecendo no meio do povo? Nós não devemos esquecer que dentro da igreja, Jesus disse que haveria 2 tipos de pessoa. E nós não podemos pegar um erro individual de um líder, de um pastor ou de um membro da igreja para dizer que a igreja, ela não é a igreja de Deus. Todos nós aqui somos pecadores. Mas isso não quer dizer o fato de alguém vir, assim como aconteceu em Israel, né, de levar o povo toda a apostasia e dizer que esse povo não era o povo de Deus. Porque Deus tem o quê? Seus fiéis dentro da sua igreja. Deus diz que haveria o quê? 2 tipos de pessoas, o trigo e o joio. E eles cresceriam juntos até quando? Até o momento da sacudidura. Então estamos vivendo hoje os momentos que eu já imagino que já estamos vivendo uma sacudidura dentro da igreja. E esses 2 partidos estão começando o quê? A se separar. E a cada dia que passa isso começa a se tornar mais nítido. O resultado da apostasia, uma pestilência terrível irrompeu então sobre Israel. Uma doença começou a ir a matar, todo o povo de Deus começou a morrer através dessa praga, porque o povo de Deus havia se afastado das verdades. Os transgressores foram mortos, e então seus corpos foram feitos o quê? Foram suspensos à vista de todo o povo de Israel. Sabe aqueles líderes que trouxeram aquela apostasia para dentro da igreja?
Quando aquela praga veio e o povo de Deus começou a sofrer, porque o povo de Deus havia caído numa apostasia, eles pegaram os corpos daqueles líderes que há tanto tempo haviam sido honrados, aqueles que haviam sido levados para casa para almoçar, aquele que quando chegava a igreja todo parava para receber eles. Sabe o que o povo fez? Espetaram eles em pedaços de pau e deixaram eles pendurados, para que todo o povo visse que a culpa daquela apostasia era por causa deles, porque eram maus líderes dentro da igreja de Deus, e estavam levando todo o povo àquela ruína. E mesmo assim, aquela pestilência, ela não parava, e o povo de Deus ainda continuava a morrer. E algo interessante aconteceu. Zinri, um dos nobres, um dos importantes, nos cargos mais importantes da igreja de Deus naquela época, sabe o que foi que ele fez quando ele viu todo o povo de Deus morrendo? Ele pegou uma mulher, que era uma rainha midianita, que a Bíblia coloca ela como uma prostituta, trouxe para dentro do acampamento, onde estava o povo de Deus morrendo de doença por causa daquela apostasia. Sabe o que ele fez? Começou a ter relações sexuais com ela no meio do povo. E então o povo começou a chorar vendo o seu líder fazendo isso. E as pessoas morrendo, e o líder que deveria estar ali dirigindo a nação para fazer o que era certo, estava fazendo o quê? Estava em adultério. Não escondido, mas de forma que as pessoas podiam ver que o líder de Deus estava tendo relações com aquela prostituta. E então encheu-se a ira de Deus. E então Finéias, que era filho de Eleazar, o sumo sacerdote, vendo isso, ele pegou uma lança, foi até aquela barraca, onde aquele líder mau, vestido em pele de ovelha, estava tendo relação com aquela mulher, pegou uma lança e varou os dois durante aquele momento. E nesse momento, quando ele fiou a lança, matando os dois, foi exatamente nesse momento que as pragas deixaram de cair e mataram o povo de Deus. Então vê qual a condição que um líder, um péssimo líder, vestido numa pele de ovelha, pode fazer com o arraial do povo de Deus. Será que isso poderia acontecer novamente nesses últimos dias? Será que não estamos vendo, talvez, numa escala pequena, coisas como essas acontecendo dentro da nossa igreja? E muitas vezes nós, por confiarmos mais na pessoa, mais no líder, mais no cargo do que na palavra de Deus, nós corremos o risco de sermos apanhados nessa mesma armadilha que Satanás armou para o povo antes de entrar na terra prometida. E sabemos que isso irá se repetir novamente. Olha que interessante, foi associando-se com os idólatras, ou seja, mantendo relações, amizade, convivendo com esses povos, com essas religiões, com essas mulheres, e unindo as suas festas, que os hebreus foram levados a fazer o quê? A transgredir a lei de Deus. 1 Coríntios 10, 11, 12, diz algo para a gente nos dias de hoje. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas por quê? Por que essas histórias estão ali na Bíblia? Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o quê? O fim dos séculos, para nós que estamos vivendo os últimos dias. É por isso que essa história está relatada. Para exemplo, para que nós, nesses últimos dias, antes de entrar na Canaã celestial, não caiamos no mesmo erro que o povo de Deus caiu. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Devemos estar alertas. Será que essa história se repetirá? Será que isso que aconteceu no passado irá acontecer novamente agora? Antes de entrarmos na Canaã celestial? Aproximando-nos no final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás fará o quê? Redobrará, como fez antigamente, os seus esforços, para os impedir de fazer o quê? De entrar na boa terra. Exatamente agora, Satanás está trabalhando como nunca antes. É o que diz no livro Eventos Finais. Satanás está redobrando as forças, porque sabe que a terra prometida já está ali, que Jesus está voltando.
E da mesma forma que isso aconteceu no passado, ele tentará fazer novamente no futuro. Arma suas ciladas e toda a alma. Não é simplesmente o ignorante, o leigo, ou sem letras, que necessita ser guardado. Ele preparará suas tentações para quem? Para os que se encontram nas mais elevadas posições, no mais santo ofício. Por quê? Porque uma pessoa de grande influência pode influenciar o quê? Toda a nação. Satanás é um grande estudioso do ser humano, ele sabe, ele estudou, ele fez vários testes, várias experiências, e isso deu certo. E ele sabe que é pegando a liderança lá em cima, que ele fará com que todos aqui embaixo caiam. Todos aqueles que não estejam ligados na palavra de Deus. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá, por meio deles, destruir a muitos. Ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás, lá nessa história que nós acabamos de ler. Por meio do quê? Por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins, bebidas, tenta ele, então, a violação do 7º mandamento. Então, nós sabemos que essa história que aconteceu no passado, ela irá repetir-se novamente no futuro. Agora, para nós adventistas, já estamos terminando. Eu gostaria que vocês saíssem daqui dessa manhã com essas duas perguntas bem respondidas na cabeça de vocês. A primeira pergunta é o seguinte: qual será, ou qual é o último sinal para o adventista do 7º dia, antes do fechamento da porta da graça? Qual que é o sinal para nós adventistas, que sabemos que, olha, quando isso acontecer, sabemos que a porta da graça está para se fechar? Primeira pergunta. A segunda é essa: qual será o laço de Satanás para os adventistas que estariam vivendo nos últimos dias? Qual será o laço? Qual é o último sinal para nós, para saber que a porta da graça está se fechando? Ellen White diz: as coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Algo aconteceu em Indiana, na época de Ellen White, e isso iria acontecer imediatamente, antes da porta da graça se fechar. Antes da oportunidade de salvação que nós temos hoje de decidir, antes dessa porta se fechar, algo iria acontecer dentro da igreja. Ou seja, isso é uma profecia, está dizendo que isso vai acontecer. E quando isso acontecer, saibam vocês que a porta da graça está se fechando. E o que será que vai acontecer? Ellen White diz: demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. E o que haverá dentro da igreja? Haverá gritos com tambores, música e dança. O que foi que aconteceu lá em Israel, quando o povo de Deus se apostatou? Quando a porta da graça se fechou para muitos que se apostataram? O que houve lá? Música, dança. O que haverá dentro da nossa igreja antes da porta da graça se fechar? Ellen White diz: música e dança. Exatamente quando? Antes da porta da graça se fechar. Será que isso está acontecendo? Será que temos visto, esses movimentos acontecendo dentro de nossas igrejas? Música, dança, festas. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta: qual é o laço que Satanás vai usar para laçar os adventistas do 7º dia? Ellen White responde: uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas, ou seja, as forças dos anjos demoníacos, se misturam, de que forma? Com alarido e barulho, para ter um carnaval. E isso quando estiver ocorrendo dentro da igreja. Isto é chamado de operação do Espírito Santo. Alguns vão dizer: olha,
o Espírito Santo está movendo, por isso a igreja está lotada, por isso o povo está dançando, por isso que dentro da igreja agora todo mundo tem que ficar balançando os braços, todo mundo tem que apagar as luzes, pintar a igreja de preto e começar a dançar, porque isso é o Espírito Santo. Olha, nunca se viu tanto jovem dentro da igreja, vamos trabalhar dessa forma, essa forma é melhor. Então eles vão dizer assim, essas coisas que aconteceram no passado, hão de ocorrer no futuro. E sabe qual será o laço? A forca para os adventistas? Ellen White diz, Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. O laço para o adventista do sétimo dia vai vir da onde? Exatamente da música. O povo de Deus caiu antes de entrar na Canaã celestial, Canaã terrestre, de que forma? Através de música, dança, relacionamentos ilícitos com mulheres, né? A gente pode trazer nos dias de hoje, relacionamentos da nossa igreja com outras igrejas. Isso está profetizado, isso é o que vai acontecer. E que temos visto hoje, né? Pessoas entrando com caixão, dançando dentro de nossas próprias igrejas. Eu queria até trazer o vídeo, mas acho que ia ser muito pesado para estar passando aqui. Eu acho que todo mundo viu essas coisas acontecendo. Nós vemos páginas, igrejas, né, em redes sociais, com, como que eu posso falar? Igrejas LGBTs, páginas de gay adventista, no Instagram, Facebook. Nós vemos essas coisas acontecendo. Agora, isso quer dizer que a nossa igreja não é a igreja verdadeira? Não. A apostasia de uma pessoa não quer dizer que todo o povo está em apostasia, mas a Bíblia diz que isso aconteceria. Nós vemos líderes, né? No meu ponto de vista, eu acho que não deveríamos fazer parte da ONU, mas temos líderes que, em algumas reuniões, servem até como secretário do próprio Papa, dentro do Vaticano, dentro da ONU. Isso nunca deveria acontecer. Nós vemos ali, né, os louvores modernos, onde você pode ir para a igreja de boné, de chapéu, de shorts, e aí então você deixa a igreja toda preta. Saiu até um documentário agora na Discovery mostrando sobre um escândalo da igreja de Hillsong, e onde nós vemos que em todos os lugares você vê essas igrejas pintadas de preto. Só na Avenida Suécia eu contei 6 igrejas que são pintadas de preto, tudo escuro. E aí você entra dentro da igreja também tudo escuro, e todo mundo vestido de preto. E aí, como que você vai ler a palavra de Deus se está tudo escuro? Onde fica a palavra de Deus ali? E, infelizmente, essas coisas acabam introduzindo dentro da nossa igreja. E nós devemos combater, porque que nós lemos, qual foi o primeiro verso? Não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes fazer o quê? Condenai. Não permitir que isso entre dentro das nossas igrejas. Os líderes, os anciãos, por mais que os nossos jovens sejam treinados lá para fazer isso dentro da igreja, nós devemos fazer o quê? Devemos opor se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos ali shows musicais, igrejas de preto e muitas outras coisas. Isso já está acontecendo. Nós vemos que na última conferência geral, e eu fiquei até assustado porque quando estava entrando ali o desfile das bandeiras dentro da conferência geral ali da igreja, uma bandeira do Vaticano adentrando ali dentro. E então disseram que isso representava os países que não foram alcançados. Agora, o que uma bandeira do Vaticano vai fazer dentro do arraial do povo de Deus ali? Ellen White fala no grande conflito, quando os estandartes idólatras dos romanos fossem erguidos no solo sagrado, que se estendia por alguns estádios para fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo encontrariam segurança onde? Na fuga. Porque este era o sinal que o povo de Deus deveria fazer o quê? Fugir. E hoje vemos essas coisas acontecendo. Reuniões secretas e esse tipo de coisa que todo mundo vê acontecendo. Gostaria de trazer os vídeos, não queria falar, mas gostaria de mostrar isso para vocês, mas o tempo é muito curto. Mas, quando a gente vê essas coisas acontecendo, o que a gente deve imaginar? O que a gente deve pensar? A igreja, Ellen White diz, talvez pareça como prestes a cair, mas
não cairá. A igreja parece prestes a cair, Ellen White diz, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão o quê? Lançados fora na sacudidura. E esse povo, esses líderes que ficam dentro da igreja, trazendo as apostasias para dentro da igreja, eles serão o quê? Serão lançados fora quando? No momento da sacudidura. Haverá um momento que o trigo e o joio deverão ser separados dessa igreja. Hoje estão juntos, mas serão separados. A palha separada do trigo precioso. Esse é um transe terrível, Ellen White diz. É algo terrível para a nossa igreja. Mas, não obstante, importa que tenha lugar. Ou seja, isso irá acontecer. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Ao aproximar-se a tempestade, a última grande crise, a qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra, ao ela se aproximar, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, fará o quê? Abandona sua posição, passando agora para onde? Para as fileiras do adversário. Estamos vivendo agora o momento da sacudidura dentro da igreja. Talvez muitos perguntem, por que essas coisas estão acontecendo? Porque isso é um trânsito terrível que necessita ter lugar. Porque isso provocará o quê? Uma separação. Qual a nossa condição? Qual é a condição da igreja adventista? Talvez a gente pode falar, nossa igreja é a melhor que tem. Nós temos a verdade, nós temos as melhores escolas, nós temos os melhores colégios, nós temos os melhores hospitais. Mas a nossa igreja é chamada do que lá em Apocalipse 3? De Laodiceia. Essa é a igreja de Deus nos últimos dias. Não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja onde todos os membros são santos. Mas ela é defeituosa, mas era a menina dos olhos de Deus. Diz, como que Deus fala da sua igreja nos últimos dias? Assim, porque és morno. Ela não é quente, mas também não é fria. Ela fica ali, em cima do muro. Deus diz, estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. Quando Deus olha para a sua igreja e vê essas coisas acontecendo, qual a vontade que Deus tem? Tem náusea, tem ânsia, tem vontade de vomitar esse povo fora. O Senhor, agora isso que é interessante. O Senhor não nos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia do quê? Não existe uma mensagem para dizer que nós somos Babilônia. Por mais que essas coisas aconteçam. E chamar o povo de Deus para sair dentro dessa igreja. Essa igreja está apostasia, vamos sair. Não, não existe isso. O Espírito de profecia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Todas as razões que possais apresentar, todas as coisas que estão acontecendo, não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto. Porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Isso aconteceria, mas não somos chamados a chamar essa igreja de Babilônia. Não somos chamados a sair dessa igreja. Essa é a igreja de Deus. E o povo de Deus permaneceu. Enquanto as pragas caíam, os falsos cristãos eram o quê? Eram mortos. E durante esse trânsito terrível, os falsos cristãos que estão dentro dessa igreja serão o quê? Serão arrastados para fora durante a sacudidura. Sacudidura, a palha é separada do trigo. O que vai acontecer então dentro da igreja? O que nós devemos esperar nesses dias? Introduzir-se-ão o quê? Divisões. Divisões dentro da própria igreja. Hoje nós nos vemos, né? Os adventistas liberais, os adventistas conservadores. Aquele que acha que não pode fazer nada, aquele que acha que pode fazer tudo. E os que ficam em cima do muro. Então você tem essas divisões. Mas isso é importante. Mas serão apenas 2 partidos. Aqui, ó, 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por quê? Porque o que está acontecendo? Por se multiplicar a iniquidade dentro dessa igreja. O amor de muitos está o quê? Esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será mais forte. Amém?
E o que vai causar sacudidura dentro da igreja? O que vai fazer com que essas pessoas, esse joio seja jogado para fora? O que vai causar sacudidura na igreja? Ellen White diz: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado. O que vai determinar a sacudidura? Era determinado pelo testemunho direto. Sabe aquela mensagem que você prega, mas não fala nada? Você fica, mas será que eu acho que vou magoar alguém? Acho que eu não posso falar isso. Não. A sacudidura é provocada pelo testemunho o quê? Direto. A mensagem direta da forma que ela deve ser pregada. Contido no conselho da onde? Da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, através da Bíblia, através do Espírito de profecia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e a propagar a verdade direta. Nós estamos vendo adventistas levantando, e muitas vezes sendo até arrastados para fora da igreja, sendo excluídos, porque querem pregar a verdade presente do dia que estamos vivendo. Isso é o que precisa ser pregado. Acho que a igreja está cansada de mensagens de autoajuda, de coisas que não estão relacionadas com o momento que estamos vivendo. Alguns não suportarão esse testemunho direto, ou seja, essa mensagem dura, essa mensagem direta, não vão suportar. Levantar-se-ão contra ele. E isso é o que determinará a sacudidura onde? Entre o povo de Deus. O testemunho direto, o testemunho verdadeiro, a palavra de Deus, o Espírito de profecia, quando for pregado, da forma que tem que ser pregado, isso provocará o quê? Uma sacudidura, uma separação dentro da igreja. A igreja não apoia casamento de homem com homem, de mulher com mulher. A igreja não ensina que devemos fazer uma bagunça, dança dentro da igreja. Não existe um manual da igreja que ensina a fazer isso. Mas essas coisas acontecem. E muitas vezes nós queremos ser bonzinhos, não vamos falar, porque isso pode magoar. Mas quando o testemunho direto for pregado, isso provocará o quê? Uma separação. Jesus veio para trazer paz ou ele veio para trazer a espada? E a espada faz o quê? Ela corta, ela separa. Essa é a mensagem para os últimos dias. Acho que esse é o último verso. E estas coisas foram-nos feitas em figura. Tudo isso que aconteceu no passado serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Para que não cobicemos as coisas más, como eles no passado cobiçaram. Espero que essa mensagem, apesar de ser uma mensagem dura, mas é uma mensagem direta para os dias que estamos vivendo. Sabemos o que está acontecendo na igreja, não podemos fechar os olhos. Nós estamos vendo essas coisas acontecer. Eu não sou a pessoa mais indicada para vir aqui e pregar isso, porque eu não me sinto uma pessoa pura, santa para trazer essa mensagem. Mas Deus tem falado no meu coração que eu devo pregar essas coisas. Sei que não sou a pessoa pura, não sou a pessoa mais indicada para isso, mas eu agradeço a Deus por Ele me usar para trazer essa mensagem. Eu sei que talvez possa não ser bem compreendido por algumas pessoas, talvez possa até ser perseguido por pregar a mensagem de uma forma tão clara, mas eu penso que no momento que estamos vivendo, não é momento para nós perdermos tempo num dia de sábado, que é tão importante vir aqui e ouvir a mensagem que Deus tem para essa igreja. Sabemos que Jesus está voltando. Sabemos que esses dois partidos estão tomando cada vez mais volume. E uma sacudidura, a meu ponto de vista, é o próximo passo. É o trânsito terrível que Ellen White disse que estaremos vivendo nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Que vocês não acreditem naquilo que eu falei, mas que vocês possam buscar na palavra de Deus, buscar no Espírito de profecia, se isso é realmente o que Deus quer para nós. E que possamos sair daqui com uma certeza de que a verdade se encontra na palavra de Deus. Não confiemos mais nos líderes do que na palavra de Deus. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. A nossa confiança deve estar em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe pelas nossas falhas e que possamos sair daqui com a certeza de que Cristo está voltando e de que em breve iremos atravessar esse rio e estaremos na Canaã celestial. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a todos mais uma vez pelo convite. Nesse momento nós vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 180.
que estás a jorrar, lá fluirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador. Agite-nos a doce calma, junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante. Oh, venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de ler a sua palavra, de ler o Espírito de profecia e de entender que estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos permaneça com a presença do seu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões corretas para que possamos estar posicionados ao lado do trigo quando o Senhor voltar a essa terra. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, nos dê força para permanecermos firmes até o dia que o Senhor voltará a essa terra. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.